Boa noite. Está no ar mais um Câmara Aberta. De 5 a 22 de abril, Itajaí recebe mais uma edição da Volvo Ocean Race, um evento considerado a Fórmula 1 dos mares e que chama a atenção de toda a região do litoral de Santa Catarina para o rio, para o mar, para os esportes náuticos. E quem vai estar participando também nesta edição é a Associação Náutica de Itajaí, a ANE. Para falarmos a respeito deste, entre outros assuntos, nós recebemos aqui no estúdio da TV Câmara o presidente da ANE, Léo Felipe Amaral Senger. Boa noite, Léo, tudo bem? Tudo bem, Maurício. Primeiramente, obrigado pela oportunidade de estarmos aqui para falar um pouco mais da nossa Associação Náutica de Itajaí. Então, Léo, conta pra gente como será a participação da ANE nesse grande evento que é a Volvo Ocean Race. Quando a Volvo vem fazer um evento nas localidades, ela tem uma iniciativa de tentar fomentar um pouco mais a base de velejadores, né? Fazer uma troca de experiências, né? Porque na Volvo está envolvido a elite da vela mundial. E a Volvo tem uma iniciativa que se chama Volvo Academy, e a ANE vai ser responsável em Itajaí por estar organizando a Volvo Academy. O que é a Volvo Academy? Vai ser 2 dias, no dia 20 a 21 de abril, onde nós vamos pegar os velejadores de Optimist, que vão estar aí na idade aí de 10 a 14 anos, tá? Para fazer uma clínica com os árbitros e com alguns velejadores, uma pessoa mais técnico da Volvo, que vão estar ensinando mais regras sobre regatas, vão estar passando conhecimento para esses velejadores. Depois eles vão visitar a Vila da Regata, vai ter um evento com eles, e no último dia vai ter uma regata. Vai ter uma competição entre todos esses velejadores. Então vão ser 8 equipes, 4 velejadores por equipes, e vão fazendo regata, cada participante de cada equipe vai fazendo regatinha e vai pontuando, e aí no final vai ter uma equipe vencedora. Então é uma grande oportunidade de velejadores que estão iniciando no esporte, que é a primeira classe, o primeiro barco a ser conduzido numa etapa de competição que é o Optimist, a estar trocando experiências com o pessoal da Volvo. E o público-alvo nestes velejadores dessa classe, qual é? É aberto a todos que têm interesse? Tem algum custo? Não é aberto para todos que têm interesse, não tem custo. Nós vamos estar fazendo uma seleção com o pessoal da nossa escolinha de vela. Nós temos hoje 10 velejadores que a gente considera mais veteranos, a gente chama já de atletas de rendimento, que eles já vêm alguns anos com nós, participando de competições. A gente tem uns 6 iniciantes, então a gente vai estar pegando esse pessoal e fazendo uma seleção. Lógico que são muito mais vagas, Do que a gente selecionar de Itajaí, o nosso foco principalmente é a maior participação de Itajaí, o que sobrar de vagas a gente vai estar oferecendo para outros clubes, dentro do estado de Santa Catarina, como o Joinville Yacht Clube, como o Veleiros da Ilha, como o pessoal lá de Florianópolis do LIC. Nessa categoria, todos os velejadores pertencem a algum clube náutico, é isso? Isso. Ou faz parte da Associação Náutica, ou, porque o trabalho da associação é único, tanto no estado e eu acredito que é único nacionalmente. Então, as outras formas de ingressar na vela de competição é através de clubes. Então, as outras vagas vão estar abertas por esses clubes. Bom, a ANE foi fundada no ano de 2002. Pode contar para a gente, Léo, um pouco dessa trajetória? Qual a motivação da criação da associação? Por quem ela foi criada? Bom, foi criada, foi fundada pelo Vilmar e Gina Brás. É um casal de velejadores, eles são de Itajaí, eles deram a volta ao mundo com o veleiro deles, o Jornal. E quando eles retornaram a Itajaí, eles resolveram transmitir o conhecimento deles para a comunidade. E dessa forma eles acabaram fazendo as bases da Associação Náutica, fazendo as bases do nosso projeto Navegando pela Cidadania, dando aula de vela, fazendo o projeto de ensinar a cultura náutica para as crianças do município. E aí foi os primórdios da associação. Tocaram por muitos anos, se alguém lembra da história, quando a gente passava na beira-rio, a ANE era só um pequeno container, onde era guardado alguns remos, algumas velas, os barquinhos ficavam ali na beira d'água. Aí a ANE foi evoluindo, teve uma participação também bastante importante do presidente Cláudio Copelo,
ele deu uma segunda etapa no desenvolvimento da associação, que ele conseguiu transformar na sede que a gente já tem hoje, né? Conseguiu abrir novos projetos, e aí aos pouquinhos foi se estruturando a estrutura que a gente tem atualmente, né? Então, mais ou menos é essa a história da Associação Náutica. E hoje você é o presidente, mas conta um pouco a tua chegada na ANE, como é que você ficou conhecendo e foi se engajando na associação? Eu não sou muito bom de datas, mas nessa época ainda que era só um containerzinho, a ANE, eu estava procurando fazer remo. Eu queria remar, meu pai tinha sido remador, e eu queria fazer um esporte, eu pensei no remo. E eu comecei a ver possibilidades de remo, ver se o Marcílio tinha remo, etc., e eu não vi. E aí, passando pela Beira-Rio, eu vi uma faixa que tinha da ANE escrito assim, aprenda a vela, aqui. E aí tinha um telefone, eu entrei em contato com o telefone, e aí eu fiz uma aulinha de vela, né? Aprendi a velejar de monotipo, foram 5 aulas práticas. Na época foi até com um instrutor que era voluntário, o Brian. E aí eu conheci o esporte. Então esse contato me abriu para um esporte que eu nunca imaginei na minha vida que eu fosse fazer, que é a vela. E aí me abriu um horizonte de possibilidades, né? Daí eu fui ver o que era realmente a vela, o que era a vela oceânica. Comecei a ver pessoas levando um estilo de vida muito diferente. Eu vi pessoas com os valores muito próximos do meu, que eu respeitava. Porque o velejador, ele é uma pessoa mais desprendida, né? Ele procura estar ajudando os outros. E eu, cada vez, comecei a me interessar mais pela vela. Acabei adquirindo uma pequena embarcação. Velejei por muito tempo. A embarcação não ficava em Itajaí, ficava em Porto Belo. E aí depois eu resolvi fazer um curso de vela oceânica. Na época, quem estava dando o curso de vela oceânica era o Cláudio Copelo, né? Ele era presidente da ANE, eu fiz um curso com ele, ficamos amigos, e ele começou a me mostrar um pouco mais do trabalho da Associação Náutica, né? O trabalho com as crianças do município, o trabalho voluntário. E aí eu acabei me interessando muito mais, porque eu não tinha esse conhecimento. Na época que eu fiz só aquele curso de vela, eu não sabia exatamente o que era a ANE. E aí eu me interessei muito em fazer parte. E aí surgiu primeiro evento que eu participei mesmo foi da Volvo Academy, tá? Eu participei num barco lá de apoio, né? Ajudando os juízes. Pude ver as crianças da ANE participando e alguma evolução, né? Naquela época, uma velejadora que está com nós até hoje, que veio do Navegando pela Cidadania, que é a Raíssa, ela estava começando, então ela estava atrás na regata, e depois de um ano eu vi ela em outras competições, ela tirando o primeiro lugar, então eu vi a evolução dela, foi muito bacana. E aí depois disso me convidaram para fazer parte da diretoria como voluntário, e aí eu estou aqui até hoje, aí, uns 4 anos aí dentro da Associação Náutica. E como foi o equilíbrio o gerenciamento do teu tempo, sendo que você tem a sua profissão, né? E também começou a dedicar o tempo para um hobby que foi tornando gosto e depois agora se torna um verdadeiro engajamento voluntário dentro da associação. Eu fiz uma mudança na minha vida, né? Eu trabalhava numa empresa privada e hoje eu levo já a minha atividade profissional me permite uma certa flexibilidade. Então isso contribuiu muito por eu estar engajado e também muito da minha vontade de contribuir com as pessoas e com o município, né? Eu não sou de Itajaí, mas eu me considero um peixeiro, adoro Itajaí, moro há muitos anos em Itajaí e eu queria contribuir com a cidade. Então acabou se juntando várias coisas, né? A possibilidade de flexibilidade de horários, né? A vontade de ajudar a cidade e ter conhecido a associação e o trabalho que eu considero maravilhoso que a associação faz. É um esporte que demanda muito tempo para aprender, para dominar as peculiaridades? Não é um esporte que demora muito tempo para aprender, somente a vela de monotipo. Até a vela oceânica ela não é nada complexo, né? Tu precisa entender de onde está vindo o vento, como a embarcação se locomove, né? Como ela se movimenta com o vento e posicionar ela para isso, né? Isso é o básico da vela. Depois, lógico, tem muito mais conhecimento, daí a questão de navegação e etc. Mas para o básico da vela, para fazer a vela dentro de uma baía abrigada, é muito simples e muito fácil de aprender. Nós vamos fazer um rápido intervalo, já voltamos com o segundo bloco do Câmara Aberta. Até já!
vereador pode fazer muita coisa pela nossa cidade. Ele cria projetos e aprova com os outros vereadores, além de fiscalizar a administração do prefeito. E o mais importante, agir como porta-voz do povo, pensando no futuro de Itajaí. Agora, cabe a você ver o que o seu vereador está fazendo. Afinal, a mudança vem com a sua participação, ou melhor, com a nossa. Câmara de Vereadores de Itajaí. Voltamos com o segundo bloco do Câmara Aberta. Hoje recebemos o presidente da Associação Náutica de Itajaí, Léo Felipe Amaral Senger. Bom, Léo, fala um pouquinho quantos jovens já passaram pela ANE aqui em Itajaí desde o ano de 2002, quando foi fundada. Em torno de 7 mil jovens, crianças e jovens, né, passaram pela ANE. Hoje, quantos são atendidos? Hoje, para o ano de 2018, nós vamos atender 288 crianças e jovens das escolas municipais de Itajaí. São 17 escolas. 17 escolas municipais. Todos os jovens são dessas escolas? Todos os jovens são dessas escolas. Né? Uhum. O atendimento, os cursos, os projetos oferecidos são gratuitos? Sim. O projeto Navegando a Cidadania é uma parceria com a Secretaria de Educação, né? A gente tem um chamamento público, né, para a gente fazer prestar esse serviço, né? Mas esses jovens que estão fazendo parte, eles não têm custo nenhum, né? Eles trabalham no contraturno escolar. É como se fosse uma atividade extra da própria escola, né? Então conta pra gente como é que funciona esse projeto Navegando pela Cidadania. Bom, como eu comentei, né, os jovens vêm no contraturno, né? Então às vezes de manhã, às vezes à tarde, né? Conforme cada escola é organizada. E eles vêm primeiramente para aprender um pouco sobre cultura náutica, sobre preservação do meio ambiente, são feitas algumas aulas teóricas, depois eles aprendem, tem a parte prática, eles aprendem a remar e depois eles aprendem a velejar. Então, ao longo do ano, né, começa a partir de março e vai até dezembro, eles vão desenvolvendo tudo isso, né? Primeiro conhecendo o que é a vela, o que é o remo, o contexto, né, da parte náutica, a questão ligada ao ambiente, meio ambiente, e depois a gente vai, aos poucos, como eu poderia dizer, aproximando eles da água, né? Começa com o remo, que é uma atividade um pouco mais tranquila, né? Vão fazer o remo clássico, depois a gente vai colocando eles para velejar de bateira. Então, gradativamente, a gente vai elevando o conhecimento desses jovens. O contato com a água que vai ficando cada vez mais próximo, mais interativo. Bom, Léo, esse projeto Navegando pela Cidadania, ele trabalha quais valores com os jovens? Eu acho que um valor, além, né, da parte de cuidar do meio ambiente, dessa troca com a natureza, porque a vela, o remo, a gente tem contato constante com a natureza, né? A gente precisa ter um ambiente para a gente conseguir fazer a prática. Mas um valor que a gente trabalha bastante também é o trabalho em equipe, né? Porque tu vai para um remo clássico, por exemplo, a embarcação, para ela se locomover de forma correta, ela tem que ter uma certa cadência, um certo ritmo. Os remadores têm que estar remando da mesma forma. Então, eles têm que um ajudar o outro para a embarcação sair da mesma forma. Assim como o remo, a vela também, né? A gente não coloca só apenas um velejador por barco, coloca mais velejadores. Então, um vai ajudando o outro a conduzir a vela, a conduzir o leme. Então, isso é um dos principais valores, o trabalho em equipe. O outro a gente vê muito, e é um que eu já falei da parte do velejador, é o desprendimento, né? E o desprendimento não é simplesmente não se ligar para bens materiais. Eu acho que o desprendimento é a gente olhar ao redor, né, e ver o que a gente pode fazer. E esse desprendimento está por trás de tudo isso, né? Ele está por trás de cuidar do meio ambiente, né, porque tu está deixando de olhar para si, está olhando em volta, e também para a questão de equipe, né? Porque tu está deixando de pensar só em si e está pensando nos outros. Então, eu acho que esses são alguns valores principais que a gente trabalha dentro do projeto.
E que, ao longo dos anos, vão trazendo um impacto social de jovens de escolas municipais, escolas públicas como... Sim. A gente tem um impacto, assim, ó, alguns exemplos, né? A gente teve jovens que começaram navegando cidadania, né? Tomaram gosto pela associação e vieram trabalhar com nós. Né? Tiveram idade depois, viraram instrutores, né? E depois tentaram seguir um caminho, por exemplo, foram fazer um técnico em construção naval, né? Outro foi tentar fazer uma engenharia naval. Então, a gente viu que se não houvesse a associação, não haveria essa despertar, né? Para o meio náutico, para a água, né? E um outro exemplo, por exemplo, é o próprio que eu falei da Raíssa, né? A Raíssa, quando eu vi ela na primeira Volvo Academy, ela tinha recém-iniciando, ela saiu do Navegando Cidadania, veio para a escolinha de vela, estava aprendendo, né? Estava lá na regata, ela estava entre os últimos. Aí, um ano depois, eu tive o prazer de estar em Joinville, por exemplo, na cerimônia de premiação da etapa toda do Norte Catarinense, e ela era a primeira ranqueada dentro da classe de Optimist. Olha a evolução em um ano, né? Então, a gente vê que a gente está fazendo a diferença, né? A gente tem um sonho muito grande dentro da associação, que é fomentar cada vez mais a escola de vela. Porque a gente vê a escola de vela como uma segunda etapa do navegando e também como um caminho que o jovem pode seguir. Porque ele pode seguir como um atleta de rendimento, e quem sabe representar o Brasil num evento internacional, né? Quem sabe a gente consegue formar um atleta olímpico. Então, o nosso grande sonho é a gente conseguir cada vez mais recursos, para a gente conseguir cada vez ter mais atletas que vieram do navegando, que se desenvolvam e que daqui um pouco consigam galgar, né, competições sem ser níveis estaduais, níveis nacionais, né, e que virem atleta, ou daqui um pouco vão virar técnicos, vão se envolver e a gente vai ter aberto um caminho, né, e ter feito uma diferença efetiva na vida desses jovens. Você falou em remo, escola de remo é algo novo dentro da ANE, não é? Não. É algo novo, Maurício. Bem dentro desse sonho de formar atletas, né? A gente tem há muito tempo embarcações ali, a gente nunca conseguiu estruturar uma escolinha de remo. Esse ano se juntaram outras entidades, né? A própria Fundação Municipal de Esportes, o Clube Marcílio Dias e o Estúdio Remo, né? Que é aquela academia que tem na Beira Rio, que tem o Maurício à frente também, outro Maurício, que é um remador e tem uma grande vontade também de contribuir com o esporte. Então a gente se juntou e a gente deve estar lançando no dia 24 de março a escola de remo, né? E a ideia também, jovens, se a gente conseguir do projeto Navegando, que se interessem e comecem a remar. Talvez venha alguém já com mais preparo, né? Mas a ideia é a gente começar a fomentar também o esporte de remo dentro da nossa baía aí do Saco da Fazenda. Léo, aproveitando a questão de projetos, fala um pouquinho do financiamento, de como que se sustenta a ANE, a Associação Náutica, da onde que ela viabiliza recursos e até dos projetos que são feitos para a captação de recursos. A ANE, o projeto Navegando Cidadania, né, é um chamamento público, né, como eu já tinha comentado. Além disso, nossos outros recursos, eles vêm dos associados, né? A gente tem os associados que contribuem semestralmente com a ANE e também de doações, né? De algumas empresas que vem esse recurso. E uma preocupação que a gente tem muito grande, a gente tem uma vontade de ampliar a própria escolinha de vela, agora a escola de remo, o próprio Navegando pela Cidadania. A gente vem com uma preocupação muito grande de a gente ampliar nossas fontes de financiamento e não depender só desses recursos, não depender só do município, né? Para a gente também conseguir trazer uma contribuição adicional. E primeiro foi um projeto que o Cláudio apresentou para a Petrobras. Isso foi no ano de 2014, 2015. O projeto foi aprovado. O Cláudio chegou aí na Petrobras, no Rio, a gente enviou toda a documentação, faltava só a assinatura da Petrobras. Aí houve mudança na presidência da Petrobras, porque houve mudança de governo, e o projeto não foi levado adiante pela empresa. Foi uma grande decepção, porque era uma verba muito significativa e ia contribuir por muitos anos para o nosso projeto. E a gente continuou correndo atrás, né? Tentamos falar com empresas locais para tentar captar recurso,
E aí a gente foi atrás do Criança Esperança, deve sair agora por março e abril a resposta, né? A gente apresentou um projeto lá para captar recursos e nós temos dois projetos de captação de recurso na Lei de Incentivo Federal do Esporte, que a gente também está aguardando o resultado, já passou pela primeira etapa, está agora na segunda etapa que provavelmente deve vir o resultado. Então a gente tem essa preocupação, né? De buscar outros recursos para a gente conseguir ampliar nossas atividades. Ao longo dos anos, com a ampliação também das atividades, podem ser oferecidas mais alternativas, inclusive alternativas para cursos que possam ser pagos também, a sustentação. Sim, a gente pensa bastante nisso. A gente tem um pouco de limitação física para isso, né? A sede que a gente tem hoje do projeto original foi feito basicamente a metade do projeto, né? Já foi um grande avanço, né? Mas ainda nós temos uma limitação em termos de sala de aula, a nossa sede é aberta, então a gente precisa ter uma sala de aula maior para a gente conseguir comportar outras iniciativas. A gente já pensou nisso de abrir, né, para outras formas de captação, para a comunidade que às vezes alguma escola privada, alguma coisa assim, né? Lógico que nosso primeiro objetivo é ser público, ser custeado por outras fontes de financiamento. Mas a gente tem essa questão da limitação física. E a gente tem a vontade de fazer essa ampliação da sede. A gente chama de ampliação, mas na verdade é uma reforma da sede. Que na verdade é fechar a sede, abrir aumentar as salas de aula, né? E a gente colocar mais um container para a gente conseguir colocar nossos barcos, que hoje eles ficam expostos ali na beira-rio e às vezes sofrem um pouco de vandalismo. Então a gente gostaria de fazer essa ampliação, a gente também está
É de março a dezembro para construir o barco e sair dali com o barco pronto, finalizado. Né? Chega no final do ano, se tem algum atraso, o pessoal vai mais dias, porque o foco realmente é em dezembro acabar os barcos. E o barco fica com o construtor? O barco fica com o construtor. O barco é dele. Né? Essa modalidade, esse barco, ele é o mais simples para vela que existente? Não, existem barcos mais simples de outros materiais, né? De fibra, por exemplo. Mas é um barco também mais simples, né? De madeira, né? Por ser de madeira, existe um pouco mais de cuidados de manutenção e etc., que ele não se torna tão simples assim. Mas em questão de vela, de velejo mesmo, ele é muito próximo do barco mais simples para velejar. Para guardar um barco desses, Léo, como é que faz? O pessoal guarda no terreno em casa, ou tem uma garagem, guarda o barco. Tem alguns que penduram na própria garagem, levantam, porque não é um barco muito pesado, dá para ser sustentado por cordas, né? Então, espaço acho que não é o problema para esses barcos, né? Eu acho que a construção naval, assim, Existe dentro da vela muitos velejadores que levaram seus projetos de dar a volta ao mundo começando construindo barcos em casa. Isso é um movimento que existe há muitos anos no mundo inteiro. E a construção naval possibilita esse primeiro contato com a construção de um barco. Então hoje a gente já tem pessoas que participaram da construção naval que estão construindo barcos maiores no seu quintal de casa. E a ideia é ter uma embarcação de oceano, né? E alguns têm o sonho de pegar esse barco e depois dar uma volta ao mundo. Então é o primeiro passo. Então acho que a construção naval aí tem por isso que eu chamo ela é um belo projeto, justamente por possibilitar isso. O futuro náutico está se abrindo para Itajaí. Está se abrindo para Itajaí. Léo, para finalizar, Juntos pelo Rio, a Anne, mais uma vez, vai estar ali participando. Com certeza, vamos estar ali participando. A gente sempre apoia o Juntos pelo Rio, né? É uma atividade aí. As embarcações, voluntários. Ajudar com a estrutura, né? Esse ano ainda tem uma questão de agenda aí para ser vista, né? A gente tem um evento aí da Escola de Remo, que está conflitando com a data. Será dia 24 de março, no sábado. Tem que ver como é que vai ser visto essa questão aí das duas iniciativas, do lançamento da Escola de Vela e da própria Juntos pelo Rio. Mas a Anne vai estar presente. E eu gostaria só de aproveitar, Maurício, e agradecer aí todo o apoio e o respaldo que a gente tem da Prefeitura Municipal, né? Da Secretaria de Educação e da Secretaria de Planejamento. Assim, a gente tem eles como parceiros há muitos anos e eles nos ajudam a gente conseguir realizar o nosso trabalho aí no dia a dia. Léo, muito obrigado pela participação. Obrigado. Uma boa noite e um excelente trabalho para vocês, que a Anne cresça a cada ano para dar a oportunidade de apresentar os esportes náuticos aos jovens, adolescentes, jovens e adultos de Itajaí. Obrigado. Câmara Aberta de hoje fica por aqui. Para todos, uma boa noite e até a próxima.